O pessoal aí, uma novidade, aproveitar que a gente já vai começar. Se vocês forem na bio da M3 Soluções, tem um link para entrar tanto no Telegram como no nosso canal do YouTube. Porque essa live ela vai ficar gravada lá no YouTube. Tá bom? Para quem quiser assistir depois, a gente vai passar muito conteúdo também. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, vai lá na nossa bio, tem um link para o nosso canal no Telegram. Bom, Marcos, eu queria já te convidar para você se apresentar. Eu acho que o seu currículo é extenso, eu não sei nem por onde começar a te apresentar. Semana passada a gente teve aqui o Benício, né, que é sócio seu lá na Palestras e Conteúdos. Foi uma tarde fantástica, foi uma manhã fantástica, na verdade. Muito aprendizado mesmo. A gente decidiu que esse conteúdo ele teria que servir para as pessoas. A gente não queria fazer por fazer, tanto que a gente está fazendo apenas uma live por semana, tá? E aí a gente pensou em você porque você é o cara da inovação, né? Eu assisti muito seu programa lá na Record News, quando você fazia o programa Inovação 360, né? Isso. E aí eu queria que você é responsável por tantas áreas de inovação no Brasil, eu queria que você se apresentasse aí antes da gente começar. Bom, tá ótimo. Eu sou designer de produto de formação. Me formei em 1991, ou seja, já faz tempo pra caramba, né? Sim. Nem internet tinha quando eu me formei. E eu tive um crescimento profissional dentro da indústria. Fui gerente de design da América Latina das marcas Bosch, Continental, GE, Siemens. E atualmente, eu também já faz, acho que 22 anos que eu dou aula em universidade. Hoje eu tenho 3 empresas. Eu tenho uma empresa que é a Palestra de Conteúdo, onde a gente, além de dar palestras, a gente monta conteúdo para hackathons, para Startup Weekend, tantas outras coisas. Tenho a Criateja, que é desenvolvimento de produto, branding, embalagens. E tenho uma agora que está nascendo, que é a parte de treinamentos setoriais, né? Eu me tornei sócio de uma empresa que tem uma plataforma digital para treinamento de cultura de inovação para as associações, né? E dou aula em 3 faculdades de MBA, o IEL, Faculdade da Indústria, B-Academy, em Namauá. Sou consultor do Sebrae, credenciado, diretor de inovação do ITESCS, Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, colunista da revista Empreenda, apresentador não, né? Um especialista convidado para falar de inovação no Inova 360 da Record News. Cara, sou curador de design, diversos prêmios, né? Sim. E essa é a minha vida, cara. E adoro cultura de inovação. Hoje, a minha essência é trabalhar cultura de inovação, né? Uhum. Muito bacana, cara, muito bacana. Toda vida que a gente está trazendo pessoas aqui que tem um currículo desse, a gente agrega muito, né? A gente fala lá na nossa empresa, tem muita gente fazendo live, tem muita gente se posicionando como especialista, né, cara, mas sem background. É um problema, né, nesse momento, né? Todo mundo querendo dar opinião sobre alguns assuntos, né, com achismo, né, sem uma história dentro da indústria de inovação. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que ter cuidado, curadoria no conteúdo. Por isso que a gente só procurou realmente as pessoas que tenham um background já bem estruturado, já bem solidificado, consolidado dentro da indústria da inovação, para que a gente realmente possa ajudar as pessoas. Já adentrando aqui na nossa discussão, antes de você discorrer o conteúdo, o Benício também falou semana passada sobre o mundo VUCA, que é um tema que você também ele é especialista. É um tema antigo, né? Da década de 70, né? O exército americano desenvolveu esse tema, né? Exatamente. Quando as estratégias de guerra do exército americano, quando pararam de funcionar, né? Eles perceberam que o mundo tinha mudado a sua cultura, ele estava crescendo de forma exponencial e as estratégias eram de forma linear. O pensamento era linear. E aí eles mudaram toda a maneira de enxergar o mundo e criaram esse nome, VUCA, né? Que é o mundo mais vulnerável, incerto, ambíguo, né? E complexo. E aí a gente vem falando sobre isso há muito tempo, nós que participamos de eventos de inovação no Brasil e do mundo, a gente, querendo ou não, já tinha umas pistas do que ia acontecer. Muita gente não acredita, né? Mas a gente tinha. Eu acho que toda crise, realmente ela dá sinais. Essa tinha até embaixadores, né? O Bill Gates em 2015, no TEDx lá em Boston, ele anunciou que os próximos problemas da humanidade seriam as pandemias.
Não sei se você já viu esse TEDx, né? Inclusive tem vários documentários no Netflix, o Pandemic, vários tratando esse assunto, documentários e relatos, né? E aí, a gente que é da área de inovação, tanto estuda o mundo VUCA, que ele é mais voltado para desenvolvimento cultural e tecnológico, né? Só que essa pandemia, ela pegou aquilo que a gente estudava que seria nos próximos anos e trouxe para os dias de hoje. Então, todo esse mundo VUCA que a gente esperava que fosse acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos, ou então fosse crescer de forma mais lenta, né? Mesmo a gente achando que é uma característica de exponencialidade no mundo VUCA, aconteceu de uma hora para outra, né? Estamos aqui agora tendo que ter várias habilidades que o mundo VUCA exige da gente, né? Mudança na economia, comportamentos alterados, forçando a nós a ter habilidades que a gente não se preparou para ter, principalmente as relacionadas ao digital, as expectativas, as estruturas, enfim, etc. Então, realmente, nós estamos agora numa situação extremamente desconfortável, né? Extremamente desconfortável. E aqueles que vinham se preparando para essa transformação, mesmo que digital, estão bem posicionados, que entendem o empreendedorismo de propósito, que têm habilidades de digital, que entendem o mundo físico, humano e digital, como lá nos Estados Unidos a gente chama, né? A gente chama porque eu tenho ido lá anualmente, né? Participar de eventos de inovação, e eles falam que o mundo é PhD, né? PhD, né? Physical, Human and Digital, né? Físico, humano e digital. Então, as pessoas que entendiam sobre isso não estão sofrendo tanto, não. O ano passado, só para completar minha frase, eu estava no maior evento de startups, inovação, cultura de inovação do mundo e tecnologia do mundo, que é o Web Summit, em Lisboa. E os grandes palestrantes, o Tony Blair, o cara da Huawei, enfim, todos os speakers, os grandes speakers, falaram sobre isso, que estava na hora, a gente, se você não tivesse se preparando para um mundo VUCA, para a disrupção digital, você teria problema, porque quando acontece isso, meio que aumenta a desigualdade, né? Como está acontecendo agora. Quem tem um conhecimento digital vai sair bem. Quem não tem, é como se fosse no passado, quem sabia escrever e quem não sabe. Entendeu? Então eu estou dando aqui uma introdução do que a maioria das pessoas tem relatado, tem se preocupado, e gostaria que você discorresse sobre o seu assunto. Nos minutos finais a gente vai entrar numa discussão com todo mundo que está aqui no chat. Eu convido a vocês a já lançarem as perguntas e as indagações, porque nós temos uma equipe fazendo a curadoria para nos passarmos no final. Então, Marcos, fique à vontade e daqui a pouquinho a gente discute com todo mundo. Fiquem à vontade, pessoal, para compartilhar aqui no aviãozinho para grupos de WhatsApp ou para outras pessoas que vocês queiram ter interesse em inovação, tanto no Facebook, como no Instagram, como no WhatsApp. E também apertando o coraçãozinho aqui para as pessoas verem que a gente começou. Beleza? Bora lá, Marcos. Beleza. Bom, primeiro, Marcelo, agradecer o convite para essa live. Realmente você é um cara que me inspira, um cara super conhecedor, curioso, inquieto, né? E isso é muito legal de bater esse papo com você, porque você é sempre um cara que está antenado nas coisas que estão acontecendo. E além de estudar o mundo físico e o mundo digital, você é um cara que gosta de pessoas, que gosta de gente, né? E esse é o essencial. Bom, eu acho que para falar de toda essa mudança, para falar de um mundo VUCA, para falar de mudanças de era, o importante é a gente entender que tudo isso se resulta em uma coisa, na ressignificação dos valores, né? Todo momento de mudança de era, todo momento de crise impacta a economia, que impacta nos nossos hábitos, e os nossos hábitos acabam ressignificando alguns valores, né? É daí que surgem alguns valores, é daí que surgem novos modelos de negócio. Se a gente pegar a economia, a crise financeira de 2007 e 2008, os modelos de negócio que nasceram naquela época, como Instagram, como o Waze, como o WhatsApp, Pinterest, todos eles nasceram de novos valores, de novas necessidades, né? Então, é interessante a gente entender o seguinte, Marcelão, e se você quiser me interromper aí durante os próximos 20 minutos, fica à vontade. O importante é a gente entender que o mundo VUCA, ele entrou em erupção, tá? O que é entrar em erupção? O mundo VUCA já dava os seus sinais.
de volátil, de vulnerável, de imprevisível, de complexo, de ambíguo. Ele já dava os sinais de que ia mudar um dos negócios, que ia mudar a economia, que ia mudar trabalho, que ia mudar hábito. E quando isso acontece, mudam-se os nossos valores e os valores que são comuns à da sociedade. Bom, o importante é a gente entender o seguinte. A gente vem de uma mudança de era. A gente não vem de transformações de era, a gente vem de uma mudança de era. Né? O que é essa mudança de era? A gente sai de um modelo linear da era industrial e a gente começou a vivenciar, depois do impacto da transformação digital, um momento do digital, da era digital, do pensamento exponencial. Certo? Qual é a grande diferença aí? A diferença é que eu, quando pensava em economia, em produzir algo, eu pensava na economia da posse. Eu desenvolvia produtos. Exato. Eu trabalhava substantivo. Quando a gente tem esse impacto da transformação digital, quando a gente tem o primeiro iPhone lançado, quando a gente entende o que é interface digital, surgem novos modelos de negócio. Não mais sobre a posse, mas pelo acesso. Não mais desenvolvendo um produto, mas desenvolvendo a solução para um problema. E não mais tendo no seu briefing um substantivo, ele trabalha o verbo. Né? Então, olha que mudanças importantes. Se no passado a gente trabalhava os atributos racionais, os benefícios emocionais, hoje a gente trabalha os valores emocionais e a gente trabalha a experiência. O que eu quero dizer com isso? É que toda essa mudança que a gente teve, tudo que aconteceu no mundo, a gente tinha os valores tangíveis pautado em cima dos produtos. E hoje a gente vive o mundo dos valores intangíveis. A gente quer experiência do que as coisas proporcionam. Perante a tudo isso que está acontecendo, o que eu quero falar aqui é um pouco de como a gente identifica os novos valores diante de uma mudança de era seguida de uma crise invisível. Porque não é uma crise de caminhoneiro que você sabe onde começou e onde está. Você está falando de uma crise que você não vê. É uma crise invisível. Então vamos lá, só para a gente entender de onde surgem esses impactos e os novos valores. Todos nós aqui estamos presenciando o final de um mundo. Que final de mundo? Aquele que você aprendeu na faculdade, como você se relacionava, como você pedia comida, como você assistia um filme, como você procurava emprego, certo? Esse mundo está indo embora, ok? Mas tem muita gente resistente a ele ainda. Okay? E com o impacto da transformação digital, que nada mais é do que as tecnologias exponenciais que saíram dos laboratórios, Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, 3D, Bitcoins, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso saiu dos laboratórios e se conectaram. E essa conexão transforma num mundo que surge, só que agora ele é exponencial. Ele tem uma curva exponencial. Quando a gente vivencia o final de um mundo e o início de outro, a gente está na coexistência de dois mundos. A coexistência dos dois mundos nos gera desconforto, medo. Porque ainda a gente utiliza métodos de um mundo que a gente aprendeu e a gente vê um novo mundo surgindo muito rápido. A coexistência dos dois mundos é o VUCA. O que é o VUCA? A falta de previsibilidade, dinâmica de mudança, causa e confusão e erros de leitura. Erros de leitura, uma coisa que talvez a gente tenha mais que se acostumar daqui para frente. Por que isso? Porque até então sempre fomos punidos pelo erro. Tá? E agora a falha faz parte do processo de inovação, né? Enquanto a gente era punido. Bom, diante disso muda a configuração da nossa empresa, porque aquele mundo estável, devagar e lento era uma organização hierárquica, burocrática. As organizações desse mundo exponencial para conviver com o mundo VUCA, elas têm que ter um dinamismo muito maior, entender o que é networking, menos burocracia, menos hierarquia. Diante de toda essa mudança, como se não bastasse, vem um vírus e traz uma crise. O que é crise? Crise é ruptura na maneira com que a gente vive. Crise muda a forma em que vivemos. Toda crise
ela causa um desequilíbrio profundo nas pessoas, né? O que é isso? Ela tira você de uma situação conhecida e vai te levar para um contexto desconhecido. Ora, qual é a ação que a gente tem que ter diante de uma mudança de era seguida de uma crise? Qual é a primeira ação? É a velocidade na tomada de decisão. Primeira coisa. Para que a gente tenha velocidade na tomada de decisão, a gente precisa de foco. O que é foco? Cara, gasta energia naquilo que vale a pena. O que é supérfluo você tem que tirar fora. Esse é o momento que a gente tem que escolher o que interessa do que não interessa. Só assim a gente ganha velocidade. Outra coisa, com esse momento de crise, a gente aprende a crescer. Por que crescer? Porque a gente vai buscar forças que, se não tivesse em crise, a gente não usaria. Mais as novas habilidades. Eu estou há 25 dias em casa, eu dobro o meu conhecimento todo dia. Eu busco novas habilidades e forças que eu não utilizaria se eu não estivesse em crise. Certo? Primeiro ponto, crescimento. Segundo ponto, autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A gente é obrigado a se reconectar com a nossa verdadeira natureza, a nossa essência humana. O que é essa reconexão? Ela permite para que a gente entenda valores da essência humana junto com as novas habilidades que você está aprendendo. Isso permite a gente ampliar nosso conhecimento e, mais do que isso, a tomar decisão mais correta quando isso passar. E a colaboração. O momento de crise deixa o ser humano frágil e quando a gente está frágil, a gente precisa de ajuda e aprende a pedir ajuda. Bom, se tivesse no momento que não estaria em crise, as diferenças aparecem mais. No momento de crise, a gente se iguala, a humanidade nos une. Bom, diante do crescimento, diante do autoconhecimento e diante da colaboração, a gente entende melhor o movimento que está acontecendo para que a gente entenda os novos valores do que significa velha economia e nova economia. Velha economia é pautada numa organização linear, é pautada numa comunicação top of mind, gastar muito dinheiro com publicidade para ficar na cabeça das pessoas, uma liderança por poder e ego, uma aprendizagem por mão de obra, um comportamento individual, uma economia em cima da posse, o valor em cima das coisas e o processo em cima do planejamento. Velha economia. Nova economia. Uma organização pautada em pensamentos exponenciais, comunicação top of heart, quando fala com o coração, liderança por espiritualidade, né? Aprendizagem não mais mão de obra e cérebro de obra, comportamento não mais individual e coletivo, economia não mais na posse, mas no acesso, valor não mais nas coisas e na sua reputação. E o que era planejamento vira experimentação. Diante desse cenário, o que a gente tem que entender é o seguinte: minha opinião, será o fim dessas organizações e pessoas conformadas e resistentes às mudanças. A gente está tendo a segunda chance de entender o que é digital. Uma segunda chance. A primeira já foi, certo? E algumas entenderam muito bem e estão nadando agora. Agora a gente está na segunda chance. Talvez nós, empresários, agora que não entendermos essa segunda chance do que é digital, do que é o valor digital, pode ser que a gente não tenha a terceira chance. Daqui para frente. Bom, diante disso, para a gente entrar nos valores dessa nova economia, diante desses impactos, dessas mudanças, eu quero citar aqui a frase do Alvin Toffler, que é um futurista que eu adoro, que ele escreveu o seguinte: os analfabetos do século XXI não são só aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender para reaprender. Esse momento é um momento que a gente tem que começar a prestar mais atenção nos detalhes, nos problemas que seu cliente tem, quais são esses valores, na espiritualidade e nos valores intangíveis. O que é um valor intangível? Por que a gente fala da desmaterialização? Por que a gente fala
de que o mundo que estava pautado em cima de valor tangível está pautado em cima dos valores intangíveis. Porque talvez hoje eu não quero um DVD, eu quero ver um filme. Eu não quero uma furadeira, eu quero fazer furos. Tá? Então a gente trabalha a economia do acesso pautada em cima das experiências do que as coisas nos proporcionam. Bom, se a gente for pensar hoje nesses novos desafios, o primeiro é a liderança. Tá? Por que a liderança? Porque agora é o momento. Agora é o momento dos verdadeiros líderes aparecerem para colocar uma rota. E mais importante é que todo mundo perceba que você também pode ser líder de você mesmo. Arquiteto de si próprio. Né? O papel do novo líder hoje, olhando para essa economia, olhando para essa crise, olhando para esse momento, são aqueles que enobrecem pelo seu propósito e exemplo as outras pessoas. Tem uma frase de uma tribo africana, Ubuntu, que significa o seguinte: sou quem sou porque somos todos nós. Eu acho que pela primeira vez a gente vai entender o sentido do valor colaboração. Mais do que isso, quais são os valores comuns que nascem a partir dessa crise? Não do ego. Valores comuns. Empatia. Agora a gente vai entender, de fato, o que é tentar se colocar no lugar do outro. Tentar. Nós nunca vamos nos colocar no lugar dos outros. Isso é impossível. A não ser que colocasse um monte de eletrodo aqui, no outro, e eu sentisse as mesmas sinapses que o cara sente. O altruísmo, a capacidade de deixar o ego de lado e prestar atenção no outro. A fraternidade, a irmandade, a solidariedade, a liderança cidadã, o amor, porque sem amor não tem futuro, e a confiança. Esses foram os valores comuns que apareceram, certo? Quando a gente olha para esses valores, que na grande maioria são intangíveis, tá? Por que valores intangíveis? Porque eu não falo mais do produto. Eu estou falando de valores que eu não pego. Tá? Eu começo a querer essas experiências de valores que eu não pego. Nesse momento, o que a gente deve fazer para entender melhor esses valores? Primeiro que a gente está no momento de escolha, Marcelo. Quem fica e quem sai. Cara, esse é o momento de escolha, o que fica e o que sai. Quem fica e quem sai. Se eu estou no momento de escolha, eu tenho que trabalhar os 3 R's. Reavaliar minhas crenças e valores, renunciar o que não me interessa mais e reiniciar. Por que eu falo reiniciar, Marcelo? A crise era um U, certo? Uhum. Por quê? Ela começa aqui e ela vai descendo. Aqui embaixo a gente chega no fundo do poço. O fundo do poço causa medo e tristeza. E a gente tem que viver o medo e a tristeza. Uhum. Faz parte, você tem que viver o medo e a tristeza. São elementos que desafiam. Só que quando você começar a crescer, você não pode continuar. Você tem que reiniciar. Porque são outros valores. O negócio muda. Se eu continuo, eu estou no momento antes da crise. Eu tenho que reiniciar. Uhum. O que eu tenho que fazer para reiniciar? Primeira coisa, gente, valoriza a parada. Valoriza. Parou. Eu fui obrigado de sair lá de fora para vir para cá, para dentro. Estou falando dentro. Dentro de mim. Tá? Dentro de mim, eu começo a entender aquelas fortalezas. Eu comecei a ver um monte de coisa aqui em casa que eu não percebia. Eu comecei a ver pequenos detalhes que eu não percebia porque eu sempre estava atrasado, porque eu sempre estava com pressa, porque eu fazia muito barulho. Quando eu valorizo a parada, o que eu tenho que fazer hoje, Marcelo? Qual é o principal valor de uma empresa? O principal valor de uma empresa hoje é você se interessar pelo problema dos seus clientes. Quando você se interessa pelo problema dos seus clientes, naturalmente eles vão se interessar por você. Então, faça o seguinte, nesse momento, olha para a carteira dos seus clientes e descubra o medo. Nomeia esse medo. Nomeia. Quais são esses medos? Quais são esses novos problemas para que eu experimente essas ideias que são os valores que eu vou levar para depois que passar? Uhum. Se eu não fizer isso hoje, eu não saio com novos valores. Então, nomeie o medo. Olha para a carteira de cliente, descubra os novos problemas. Reavalie seus sentimentos e suas atitudes. Esse é o momento de resolver agora ou nunca mais.
principalmente ficar atento a você. Tá? O que significa ficar atento a você? É entender que a partir de agora o nosso desafio é centrado no ser humano. Tá? Não existe físico e digital sem ser humano. Eu tenho que centrar todo o desafio em cima do ser humano. Por quê? Talvez, o que a gente tem que entender é o seguinte, talvez o nosso desafio não seja resolver uma coisa extraordinária, mas sim uma coisa ordinária, extraordinariamente bem. Mais um momento, perceber os pequenos detalhes, as belezas que a gente não vê, as belezas que estão ocultas. E se interessar pelo problema das pessoas. Por quê? A partir de agora, as pessoas não vão comprar o que a gente faz. Elas vão comprar o porquê a gente faz. O que a gente faz só é prova do que a gente acredita. Então as pessoas vão comprar o porquê eu faço. O que é o porquê eu faço? Para todo mundo que está aí, responda uma pergunta. O que o mundo perderia se minha empresa sumisse hoje? O que o mundo perderia se minha empresa desaparecesse? Eu, Marcos, professor, palestrante, empreendedor, o que o mundo perderia se eu desaparecesse? Se eu não tiver a resposta na ponta da língua, eu não tenho propósito. Zero. Porque se ninguém sentiu minha falta, eu não tenho propósito de vida. Então, o que eu tenho que construir dentro de uma organização hoje, essa desaceleração, esse autoconhecimento, essa autoanálise, é para entender que a estratégia de crescimento não é só criar novos mercados. Não é só atender amplamente os stakeholders. Não é só mudar a regra do jogo. Saio do físico, agora vou para o digital. Tá? Não é só isso. O maior entendimento hoje de crescimento está em cima de propósito. O que é o propósito? O propósito é quando você trabalha uma cultura de resultado orientado pelo aprendizado. Sim. Orientado pelo propósito. Então, qual é esse esquema de aprendizagem? Primeiro, para que eu chegue em valores. Quando eu tenho um propósito bem definido, que é o interesse que eu tenho pelo problema dos meus clientes, que é a diferença que eu vou fazer na vida dele. O que eu tenho que fazer? Engajar, investir em pessoas. Por que investir em pessoas? Marcelo, porque os meus colaboradores, as pessoas, elas precisam saber para que serve o que está fazendo. É o engajamento, é o propósito. Por quê? Porque pessoas, elas são fio condutores para que a inovação aconteça. Sim. Pessoas, elas são fio condutores para que esse problema, esse propósito seja tangibilizado. E o que torna inovação? Quando isso é relevante e percebido. Quando isso materializado, seu propósito é relevante e percebido, o que eu preciso agora? Quais são essas tecnologias que são o meio de levar o meu propósito para mais pessoas? Né? E aí a tecnologia. Aí vem o principal problema de quase todas as empresas, Marcelo. Comunicação. Por incrível que pareça, a maioria não sabe contar para o seu cliente como ela ajuda ele. A maioria não sabe contar. A gente vive uma mesmice. É como se o nosso corpo fosse um robô biológico, mecânico, em cima do que o mundo faz com a gente. Né? Parece que existe uma máfia em prol da mediocridade. Né? Porque quanto mais medíocre, melhor, né? Você já não vivenciou uma coisa na tua escola que todo mundo falava, ó, ninguém estuda para todo mundo tirar nota baixa porque é a culpa do professor? Isso é uma campanha em prol da mediocridade, né? E aí, o nosso problema de comunicação, ele é muito grande porque a gente não comunica os nossos elementos de valores. A gente não mostra como isso soluciona. Sim. Então, assim, vamos pensar na cultura para falar dos valores. Eu preciso de hoje de muito conhecimento. Conhecimento transforma pessoas. Pessoas conduzem propósito. Propósito valorizam negócios. Negócios conectam pessoas. Esse é o sentido do negócio. Se eu penso nesse sentido, esse é o momento de colocar o propósito no centro, entender qual é a cultura da minha empresa. Cultura é o seguinte, é como você faz a coisa acontecer na tua empresa. Isso é cultura. Pode ser por pressão, por autoridade, por gambiarra, pode ser por várias coisas. Quando eu entendo cultura, eu monto estratégia. Quando eu tenho estratégia, eu tenho que saber quais são os impactos sustentável, cultural, social e econômico.
Quando eu entendo esses impactos, eu tenho que conectar as tecnologias ao consumo, ao negócio e ao mercado. Tá? Quando eu tenho tudo isso conectado, eu preciso entender o seguinte: o meu consumidor, depois de tudo que passou, será que esses novos hábitos, ele não vai ter uma consciência maior sobre os nossos produtos e serviços? Sim. Ele vai começar a perguntar: será que realmente eu preciso disso? Será que eu posso pagar por isso? Será que eu não estou querendo comprar só para afirmar uma personalidade? E de onde veio para onde vai? Isso que eu estou comprando. O que eu preciso gerar? Significado, Marcelo. Não é só inovar em produto, não é só inovar em serviço, não é só inovar em modelo de negócio, em mercado. É inovar em significado. É Sim. Dar mais significado pela razão pela qual o cara precisa daquilo. Bom, diante disso, a gente tem algumas mudanças na nossa organização perante os acontecimentos fora. Primeiro, não tem como escapar das tecnologias exponenciais. Segundo, não tem como não ter mais um propósito em empreender. Terceiro, não tem como fugir das novas habilidades. Quarto, resiliência e autoestima. E quinto, o fracasso como amigo e professor. 5 pontos importantes para o empreendedor. Lado de fora, o consumidor, ele quer e quer agora. Ele quer resposta ao desejo, ele quer velocidade. Uma experiência autêntica, pode ser artesanal, pode ser local, pode ser uma coisa inusitada. Ele está mais consciente, então ele cobra mais das empresas. Eles estão mais expert do que os nossos próprios vendedores, então o papel do nosso vendedor muda. E eles cobram por mais sustentabilidade. Olha os pontos que vão mudando. Tudo isso mudado, a gente precisa entender de que a gente precisa unir a nossa inteligência humana com a nossa inteligência artificial. Né? Que é a razão e a essência do ser humano e a tecnologia. Como é que eu tenho que pensar nisso? A transformação digital, eu acho que é a coisa mais incrível e fantástica. Ela abre porta para um mundo admirável, certo? Desde que seja o meio. Olha o valor do dígito agora. Imagina se a gente não tivesse. Como é que as pessoas estariam conectadas? Né? Então, o dígito ele tem muito valor. Eu não tenho medo do que a inteligência artificial pode fazer no mundo. Sabe de onde eu tenho medo? Eu tenho medo do que um ser humano que perde a sua humanidade pode fazer no mundo. Então, eu não tenho medo da tecnologia. O mais importante aí, Marcelo, quando você descobre os seus valores, é entender que o maior deles é a reputação. Porque a reputação é sobre como o mundo enxerga você. E é isso que vai determinar o que você é. Se eu quero me determinar como eu sou, eu preciso entender qual é meu posicionamento. Como é que eu me posiciono hoje? Eu ajudo as pessoas por meio de. Eu não vejo as pessoas comunicando isso. Né? Então, há um erro muito grande de comunicação, principalmente nos elementos de valor. Racional, emocional, de impacto de vida. Quais são esses elementos? Por exemplo, eu desenvolvo projetos, palestras. Bom, elementos e valores racionais. Será que eu economizo o tempo das pessoas? Reduzo o esforço? Simplifico? Economizo o tempo? Evito problemas? Cara, elementos de valor funcional. Eu tenho que entender os que eu entrego e fazer as pessoas entenderem que eu soluciono aquilo. E os emocionais? Reduz a ansiedade, do bem-estar, o valor estético do design. E o de impacto de vida, então? Marcelo, você já pensou em ter um produto ou um serviço que recupera a esperança das pessoas? Que devolve o pertencimento? Cara, isso são valores. Né? Mas as pessoas não comunicam. Sim. As pessoas elas não comunicam seus valores. Se você não comunica, você não tem valor. Como é que você vai ser diferenciado? Como é que você vai ser relevante? Como é que você vai ser premium? Diante disso, para ir fechando o tema de valores, onde que eu encontro esses valores? Nos 3 momentos da jornada do usuário. Reconhecimento, quando eu tenho uma necessidade. Solicitação, quando eu identifico um produto ou serviço. E a resposta, quando eu vivencio a entrega. Diante disso, Marcelo, eu tenho certeza de uma coisa.
A empresa que interage esporadicamente com o seu cliente vai morrer. Uhum. O que é interagir esporadicamente? Compre o que eu tenho. Exato. Sabe aquela soberba? Sim. Ó, tô aqui. Se você quiser, compre o que eu tenho. E você não vive uma conexão contínua. Surgem, nesse momento digital, surgem mais 4 empresas. Aqui tem resposta ao desejo. O que é resposta ao desejo? O cliente ele quer velocidade, flexibilidade, execução precisa. Um clique. Eu compro, o outro chega na minha casa. Segundo modelo, oferta com curadoria. E o que ele quer agora, o cliente? Ele quer uma opção personalizada. Ele quer ter um envolvimento na identificação antecipada de alguma coisa. Por exemplo, o Trivago faz uma oferta com curadoria. Uhum. Ele faz uma curadoria para você. Sim. Coach comportamental, terceiro item. O que é o coach comportamental? Ele lembra das suas necessidades e incentiva você às suas ações. Uhum. Então, a tua empresa pode lembrar. Fala, olha, você vai ter tal necessidade, tal data. Você tem isso, você tem aquilo, e ele te ajuda e incentiva as suas ações. Uhum. E você tem uma quarta, que é a execução automática de tudo. Ela, por intermédio de todas essas tecnologias, ela atende suas necessidades antes mesmo que você entenda que vai precisar disso. Bom, sim. Diante de tudo isso, a nossa comunicação tem que ser menos sobre nossos produtos e serviços e mais sobre nossas emoções e diferenças que a gente impulsiona. Claro. Quando a gente vê esse tipo de coisa, o que vai diferenciar você de uma outra pessoa, uma organização de sucesso da outra? Cara, nesse novo contexto, dessa nova economia, não é só a tecnologia que você adota, nem muito menos o capital financeiro que você detém. O que vai fazer você diferente é a vontade e o desejo de aprender todos os dias. Sim. Cara, isso vai ser uma das coisas... Sim. Porque, cara, o amor pela sabedoria é filosofia, a arte de aprender, a arte de refletir. Eu escrevi um artigo, Marcelo, e eu vou ler uma frase para fechar esse contexto, tá? É rapidão, é só um trechinho do artigo. Olha lá. Para empreender nessa nova era, devemos entender critérios da vida entre o espiritual e o material. Separar o que é real da ilusão. E se apoiar naquilo que nos eterniza, a nossa essência humana. Nosso corpo, ele não pode ser um robô biológico, ficar prisioneiro de um mundo como seres mecanizados. Utilizar o mundo sem entendê-lo é não conduzir esse veículo, nosso corpo, que nos foi emprestado. Só foi emprestado, cara. Isso que está aqui é um empréstimo até o final. Quando a gente vive uma vida desse jeito, a gente se distrai para não ver a verdade. A gente se distrai com a publicidade, se distrai com as coisas, com os prazeres ilusórios, para que a gente não veja a verdade. E esquece da nossa causa em vida. Então, só o amor, a vontade, a inteligência e a nossa inquietude que vai ajudar a nos liberar ou libertar e renascer. Ser o arquiteto de si mesmo, conduzir o meio para compreender os sinais que a vida nos proporciona. E a vida nos proporciona vários sinais. Vários sinais. Tem gente que vai pela floresta e só vai ver lenha para aquecer o fogo dele. Tem gente que está numa fila e muda para outra porque a outra está andando. Aí para de andar. A vida está dando sinais. Cara, você não está percebendo que você tem que ter paciência? Que todo mundo tem a mesma pressa que você? Então, a gente precisa conduzir esse meio para compreender os sinais da vida, o que ela nos proporciona. Escutar, sabe aquela voz que vem de dentro, Marcelo? Aquela voz que vem daqui de dentro, cara. A gente tem que ficar mais atento a ela. Porque é ela que faz a gente refletir sobre o sentido de empreender na vida. Sim. Mais do que conhecer o caminho, é percorrer esse caminho. Honrar com a verdade na prática. O que eu quero dizer com isso? E é o que você estava falando lá no início. Você quer saber realmente como é uma pessoa, uma empresa?
olhe para como ela se movimenta no mundo e não apenas como ela teoriza. Sim. Tá? A gente está cheio de pessoas que só teorizam, que Sim. falam do caminho, mas não percorrem o caminho. Sim, sim. Então, eu acho que a gente, Marcelo, não pode sair desse mundo sem deixar marcas de amor, sem deixar dívidas de gratidão, sem somar, sem crescer, sem fazer a diferença. A gente tem que lutar contra os falsos propósitos, que nesse momento são empacotados, tá? A gente tem um monte de oferta empacotada. Sim. 7 dicas para você vencer na vida. Os 5 passos para não sei o quê, tá? Sim. Falsos propósitos que prometem uma esperança, né? Que na verdade acaba com a sua imunidade, porque a gente fica refém de uma receita. E não tem mais receita. Não porque tem. matar um leão por dia, Marcelo, é fácil, porque é repetitivo, né? Se eu tenho que matar um leão por dia, eu conheço, é repetitivo. O difícil é vencer esse mundo agora, das incertezas. Então, o que eu acho é que a gente tem que lutar com esses falsos acordos em prol da mediocridade. Renascer, escutar a voz do silêncio, entender o que a vida tem para nos dizer. Então, Sim. o que eu faço todo dia, Marcelo? Eu coloco uma folha de papel e pergunto para mim mesmo, quantas pessoas têm por mim dívidas de gratidão? Será que eu tenho mais histórias para contar do que coisas para mostrar? Será que eu sou mais lembrado pelas marcas de amor que deixei do que as de dor? Será que eu consigo colocar agora mesmo num papel os elementos de valor que eu entrego? Se eles estão alinhados com esse novo momento? Porque as nossas empresas vão ser reconhecidas pelo problema que resolve, os valores que entregam, as transformações que a gente provoca, as experiências que a gente proporciona, mas principalmente, Marcelo, daqui para frente, as esperanças que a gente recupera. O que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Adeus à normalidade. Certeza. Adeus. Certeza. Bem-vindo à nova realidade com valores ressignificados. Com certeza. Então, Marcelo, eu tentei dar uma volta aí, mostrando dos impactos das mudanças, mostrando o que a crise impacta, se tem um lado bom, qual é esse lado bom, Sim. Quais são os valores e como a gente tem que prestar atenção nesses sinais. Claro. Ô Marcos, foi fantástica. Você vê o que a tecnologia nos proporciona, né? Para não assistir uma aula sua, eu teria que ir lá para a faculdade de Mauá, né? Agora assistir aqui em casa. Tem que ir lá para a Bia Academy. Tem que ir para a Bia Academy, né? Para ter uma aula com você. Então, vamos lá. Foi excelente a aula. Eu quero ler aqui os comentários que são muito bons e algumas perguntas também. Eu acho que também vai nos ajudar. Claro. Uma das pessoas mais inteligentes desse Brasil, Jamila, com certeza é para você, não é para mim? Já é uma querida, é uma amiga. Sim, não vale. Não vale, né? Então, grande Marcos Batista, sou fã. J. Bravo. 3. Aí onde a inovação e o empreendedorismo entram em ação. Empreender, para mim, é igual a correr. Você não começa correndo, mas sim caminhando. Todo o processo sendo reajustado de forma mais eficaz com o passar do tempo. Alves Ribeiro. Bom, hein? É isso aí. Muito bom. Muito bom. Minhas lojas nasceram em momentos de crise. Rosemary. A minha também. A minha empresa também nasceu na crise de 2008. Onde todo mundo estava desesperado. Eu disse, agora que eu vou entrar, porque eu não estou. Eu estou tranquilo. Eu estou confiante do que eu sei, do meu conhecimento. Né? Então, acho que... Sim. Eu trabalho desde 1986. Sim. Eu sempre tive em crise. Eu nunca vi o Brasil fora de uma crise. Sim, não, mas na crise, eu acho que está na crise, se você tá claro. Alimentado de conhecimento, se você está não querendo ver só o lado negativo, porque o negativo vai chegar para todo mundo, isso é inevitável, né? A gente não tem nem o que discutir, e a gente tem que procurar nossas potencialidades nesse momento. Como você falou, nós somos seres singulares, cada um de nós temos um diferencial para dar. E as nossas empresas, a gente tem que pensar da mesma forma. O que a minha empresa entrega diferente das outras? Uma pergunta que me fizeram esses dias foi, quer dizer que as lojas físicas vão desaparecer? Não, não é isso. Não é isso. Pelo contrário, as pequenas, elas têm um poder de personalização maior. Elas têm um poder de empatia maior. Por exemplo, camisa na minha cidade, eu moro numa cidade muito pequena, no interior da Paraíba, e eu não compro nas grandes shoppings. Por mais que eu esteja lá viajando para todos os países, eu viajei já, sei lá, muitos países e sempre estou em São Paulo todos os meses, mas eu não compro a roupa lá. Porque na loja da minha cidade
A vendedora sabe o meu gosto, ela entende mais de mim do que eu. Então ela diz, olha, Marcelo, essa roupa dessa coleção fica bem em você, ou essa aqui, ou essa aqui. Isso é personalização. As lojas grandes não conseguem fazer isso por você. Entendeu? Então tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, mas o que todo mundo tem que pensar, principalmente os pequenos, é o que você falou no início. Sim. Se eu não estou no celular, eu não existo. Não, lógico. É uma questão de como eu falei, você tem que entender do humano, né? O humano como centro. O cliente ele tem que ser pensado de uma forma singular. Então, os meus clientes eu vou tratar dessa forma porque ninguém trata dessa forma. Então, essa é a minha maneira diferenciada de tratar meu cliente. Eu entendo o gosto do meu cliente. Claro. Eu tenho que estar no físico, eu tenho que ter uma estrutura que acolha, layout, moderno, ou moderno que atenda a expectativa daquele meu público-alvo. E eu tenho que estar no digital por obrigação, porque as pessoas querem que você esteja lá. Elas têm que sentir que você está lá. Você tem que estar na frente dela o tempo todo, tem que se lembrar do tempo todo. E aí, o digital é uma maneira de conduzir para ir para o físico. Você pode até comprar pelo digital, mas ao lado humano, eu acredito que ele, principalmente depois dessa pandemia, as pessoas vão dizer, não, mas todo mundo vai se afastar agora para sempre. Eu acho que não. Eu estou com uma saudade enorme de cortar o cabelo. Eu não vejo a hora de ir lá. Eu só corto o cabelo se for lá. Eu estou com uma saudade enorme de fazer outras coisas que não é nem pelo produto que eu vou consumir. É a saudade de me relacionar com as pessoas. O ser humano ele não vai deixar de ser humano. Agora, as empresas vão ter que realmente se adaptar ao físico, ao humano e ao digital. Deixa eu só terminar aqui, antes que o nosso tema acabe, porque só temos 1 hora aqui no Instagram. Falta só 10 minutinhos. Número 4. Tráfego orgânico ou pago. Marketing é fundamental. Beleza? É o que acabamos de falar, né? Parabéns, Marcela, por ser referência na valorização em pessoas. Isso engrandece qualquer empresa. Sucesso, Alves Ribeiro. Obrigado. 6. Fazer o que gosta. Pensar mais no próximo. Lógico, quando você faz o que gosta, né, você cansa menos, né? Então, as pessoas sentem isso. O cliente sente que você gosta. Isso é uma coisa que eu sempre prego nas empresas que eu atendo, que procura o que você gosta, não só para o empreendedor, para os colaboradores também. Porque eu disse, olha, emprego você arruma em qualquer lugar, apesar que todo mundo está reclamando de desemprego, mas quando você tem uma habilidade, quando você estuda e você se prepara, você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, eu acho que é bom procurar uma coisa que você gosta de fazer, porque cansa menos, né? Eu sempre digo isso, cansa menos. Olha, Marcelo, faz 7 anos que eu não trabalho. E com 3 empresas, 7 anos que eu não trabalho. Sim. Dando aula, caramba, 4. O que eu vejo é o seguinte, pela primeira vez na vida, a gente tem a oportunidade de voltar a ser humano. Sim, concordo. Por que isso? Porque a gente já está com todas as tecnologias, com todas as inteligências, com todas as máquinas. Sim. Então a gente não precisa mais ser máquina. Sim. A gente só tem que voltar a ser humano. Sim. Vamos lá. Fazer o que gosta, mestres, Benício Filho, isso é uma honra, né? Desacelerar e olhar, então se reconectar. Então se reconecta. Luciane Rolim. É uma grande parceira nossa. Você já dizia isso antes da quarentena, Andréa. Verdade. 10. Irá criar uma lacuna no problema que você resolvia para a sociedade. Por isso que você tenha concorrentes que iriam continuar. Ah, tá. Isso é em relação se sua empresa desaparecer. Eles não entregam, beleza. Eu vou até lembrar para quem não viu, né? O que é que você sentiria? O que é que se o mundo sentiria falta, você perderia se sua empresa deixasse desaparecer ou você como profissional? Aí aqui o 10 colocou. Irá criar uma lacuna no problema que você resolvia para a sociedade. Perfeito. Por mais que você tenha concorrentes que irão continuar, eles não entregam a solução da mesma forma que você. Nairton, se minha empresa não existisse, o mundo sentiria falta. Então, é isso. Se você entrega bem, se você entrega diferenciado, e os que ficarem não vão entregar da mesma maneira, né? Então, é uma responsabilidade de melhorar, como você falou, a responsabilidade de melhorar sempre, porque você deixa legado, né? Acho que o legado é tudo, o nome é tudo, a reputação é tudo. 11.
E nós, nordestinos, temos o hábito de ir às compras. Gostamos de estar junto e de ver o outro. Ritinha Quirino, uma amiga minha de Campina Grande. Isso é legal porque é questão de entender cultura local, né? Ela tem uma rede de padarias e ela tem um atendimento diferenciado mesmo lá em Campina Grande. Legal. Ela tem uma visão diferenciada sobre empreendedorismo. Sempre quer fazer diferente. Profunda reflexão. Parabéns, Luiziane Rolim. Obrigado. Marcos, disponibiliza o artigo, por favor, se possível, Luiziane. Luiziane, Marcos vai passar para a gente vai colocar nos e-mails de... Vamos entregar, não se preocupe em entregar para todo mundo. Inclusive no nosso canal no Telegram. Todo mundo que quiser receber o conteúdo desse aqui, você se inscreve, vai no Telegram, colocar @M3 Soluções, o link está na bio aí da nossa conta. Você vai colocar, ou então você coloca seu e-mail lá, na nossa bio, clica no finalzinho da live, você vai lá na M3 Soluções no Instagram e coloca bio. E você vai digitar o e-mail, ou ir no Telegram, ou no YouTube, que a gente vai passar. Vamos lá. Autoreflexão, beleza? Andréa Esteves, autoreflexão é importante. Autoreflexão é importante mais do que nunca, né? Parabéns pela iniciativa, Marcelo. Uma verdadeira aula mesmo. Edivânia, perfeito, obrigado. Obrigado não, né? Marcos que tem que agradecer. Agora uma pergunta. Vocês acreditam que com essa pandemia as pessoas realmente desenvolverão novos hábitos e disseminarão essa ideia de solidarismo mútuo, isso em um mercado de trabalho que se modificará de maneira rápida, José Cláudio? Marcos. Sim. A gente já percebe, eu vou responder rápido porque a gente tem pouco tempo. Só temos 4 minutos. Depois, se quiserem entrar em contato comigo também, é Estúdio Marcos Batista no Instagram. Bom, sim. O que eu percebo é o seguinte, Marcelo, algumas coisas sim. Por exemplo, a gente dava tanta importância à higiene como dá hoje? Não. Configuração da casa vai mudar. As pessoas estão deixando o sapato para fora, estão usando mais álcool gel, estão cuidando melhor das suas coisas. Uhum. Isso eu só dei um exemplo de um hábito que está mudando. Uhum. Vamos ser mais coniventes e pensar mais em colaboração? Sim. As empresas já estão traduzindo isso em melhores colaborações, entender melhor sobre esses problemas que o mundo está vivendo. Sim. A moda vai mudar? A moda está mudando. Está mudando. A moda vai mudar um pouco referente a esses hábitos. Ou seja, essa crise ela vai trazer alguns ensinamentos. Óbvio que não é todo mundo que muda, né? Sim. Você vai ter gente mais revoltada, gente que perdeu o emprego, que por um motivo ou outro ficou mais revoltado. Mas a gente vai ter muita gente mais espiritualizada, muita gente mais consciente, muita gente mais preocupada com o ser humano. Perfeito. Marcos, eu quero te agradecer. Nós temos 2 minutos aqui. Quero fazer mais uma explanação para o pessoal. Muito obrigado mesmo por ter aceitado de primeira. E eu quero dizer para o pessoal aqui 2 coisas. Eu queria que o pessoal seguisse a nossa página aí, porque a gente vai avisar as próximas. Acessasse nosso canal do Telegram, aí na bio da página da M3. E dizer que agora, dia 22, às 7 horas, né, depois de amanhã, nós estaremos com o Vinícius da premiada Agência Incandescente no Instagram. O assunto que a gente vai trazer no Instagram da M3. O assunto que a gente vai trazer é se você ainda não utiliza das ferramentas de marketing digital na sua empresa, saiba que você está perdendo espaço para o seu concorrente. Ele vai trazer como o marketing digital pode nos fortalecer nesse momento, né? É um conteúdo um pouco mais técnico, com dicas e com certeza vai ajudar muito as empresas aqui que estão nos seguindo e dos profissionais também que estão nos seguindo aqui no Instagram da M3 Soluções. Bom, pessoal, queria agradecer a todos pela presença e queria falar uma última frase aqui, que a gente como administrador, né, sempre traz uma frase aqui do Peter Drucker, né? Eu adoro essa frase e eu acho que ela reflete muito o momento atual. A frase é a seguinte: o maior perigo em tempos de turbulência, ou seja, os atuais, não é a turbulência em si, mas agir com uma lógica do passado. Queria que vocês refletissem sobre isso. Agradecer a todos. Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui para agradecer o convite da live feita pelo Marcelo, da M3 Soluções. Foi um prazer incrível falar sobre o tema Adeus à Normalidade, bem-vindo à nova realidade. Fico muito feliz com o resultado. Marcelo, te encaminho o artigo para você disponibilizar para as pessoas. Estou aqui só para agradecer mais uma vez. Muito obrigado, gratidão pela live. Valeu!